Olá, aqui estamos outra vez em nome do soberano Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus Cristo. Estamos dando prosseguimento à nossa exposição da minha tradução do Evangelho de João. Estamos agora chegando no capítulo 18 ao verso 15. Como de costume, eu vou ler um parágrafo, então eu vou ler os versos 15 a 18. Capítulo 18 de João. Quanto a Simão Pedro, ele ia seguindo Jesus, bem como o outro discípulo. Ora, esse outro discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Já Pedro ficou parado do lado de fora, à porta. Aí o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu e falou com a porteira e trouxe Pedro para dentro. Aí a criada, a porteira, disse a Pedro: Tu também não és um dos discípulos desse homem? Disse ele: Não sou. Ora, fazia frio, e os servos e os guardas tinham feito uma fogueira e estavam ao redor dela se aquecendo. Então Pedro ficou em pé com eles e se aquecia. Aqui não dá o nome do sumo sacerdote, verso 15, mas como João nunca se referiu a Anás como o sumo sacerdote, embora ele era o verdadeiro vitalício, fatalmente isto aqui é Caifás, e nós sabemos por todos os outros contextos que era mesmo a casa de Caifás. João, o autor deste evangelho, que ele que se diz o outro discípulo, mas é o próprio autor aqui, era conhecido. Então ele, como a criada, assim, a porteira conhecia João, deixou ele entrar tranquilamente. Pedro não. Pedro foi barrado. Ele ficou do lado de fora, ninguém conhecia esse tal. Com isso, em algum momento, João se compenetrou, Pedro ficou do lado de fora, e foi lá, falou com a porteira e trouxe Pedro para dentro. Agora, a porteira, assim, sem nenhuma malícia, absolutamente, todo mundo lá conhecia João, sabia que João era de Jesus, então ela liga 2 mais 2 são 4, assim, na maior tranquilidade, naturalidade, sem malícia, ela deduziu que Pedro também deveria ser, então ela pergunta, né? Ah, tu também não és um, tal, sem malícia. Mas Pedro, não sou. Ai, ai, ai. Vejam bem, na cara de João. João está bem ali ao lado. Ele que trouxe Pedro para dentro. E na cara de João, Pedro nega. Agora, você pode saber que a partir daquele instante, João ficou de olho no velho Pedro, porque... Agora, era depois da meia-noite, sabe-se lá 2 ou 3 da madrugada, era abril, quer dizer, finalzinho do inverno, começo da primavera, era frio. Pode saber que, mesmo porque Jerusalém é a mais de 1.000 metros de altitude, era frio, então era perfeitamente normal e certo que o pessoal fizesse uma fogueira no pátio, quintal lá, natural isso. E não é que Pedro se juntou a eles se aquecendo. Se você for comparar os relatos diversos, uns dizem que Pedro estava em pé, outros dizem que ele estava sentado. Mas é só pensar um pouquinho. Era muita gente para uma fogueira. Não dava absolutamente todo mundo ficar em pé junto à fogueira ao mesmo tempo. Então eles se revezavam. Uns chegavam lá, aqueciam, aí volta para trás, deixa o lugar para os outros, senta, e com eles Pedro também. Ora estava sentado, ora estava em pé. Não tem absolutamente nenhuma
contradição, nenhuma dificuldade quanto a isso. Vamos deixar agora Pedro no banho-maria um pouco e vamos dar prosseguimento aqui à leitura. Verso 19 a 24. Então, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e do seu ensino. Jesus lhe respondeu: Eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei em sinagoga e no templo, onde os judeus sempre os reúnem, e nada falei em segredo. Por que me interrogas? Interroga os que ouviram o que eu lhes falei. Certamente eles sabem o que eu disse. Mas tendo ele dito essas coisas, um dos guardas, postado ali, deu uma bofetada em Jesus, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se falei mal, denuncio o mal. Mas se bem, por que me bates? Abre parênteses. Anás tinha o enviado amarrado a Caifás, o sumo sacerdote. Fecha parênteses. Esse sumo sacerdote agiu de forma contra a lei. Ele que tinha a obrigação de fornecer testemunhas, pelo menos duas, contra Jesus. Ele absolutamente não podia pedir para Jesus falar contra a sua própria pessoa. Isso era contra. Mas tudo ali era ilegal, então mais uma coisa ilegal, por que não? Mas isso explica a resposta que Jesus... Ora, o que é isso, moço? Eu estava sempre no templo falando. Cadê as testemunhas? Quer dizer, traga... Quer dizer. Então, Jesus estava real, de certa forma, o seu procedimento é ilegal. Por que você está fazendo isso? Mas tudo era ilegal. Não podia, pela lei, não podia haver, assim, julgamento de noite. Quer dizer, estava tudo errado. Aí, um guarda ao lado dá uma linda bofetada no rosto de Jesus. É assim que responde ao sumo sacerdote? Agora, eu acho curioso que Jesus parou para repreender o homem, porque tudo aqui era ilegal, tudo estava sendo fora da lei. Por que que ele... Não sei. Eu não estava lá, não. Está aí, no entanto, Jesus repreendeu o guarda. O guarda não tinha por que bater nele. Se fosse bater, era para bater no sumo. Deixa para lá. O que vem agora no verso 24 nos obriga a nos parar, porque aqui é uma coisa, um detalhe que precisamos comentar. O texto eclético, seguindo uns 8% dos manuscritos gregos, traz então Anás enviou, criando conflito com os relatos paralelos. Talvez outros 7% trazem mas Anás enviou. Mas o texto verdadeiro é aquilo que eu li. Anás tinha o enviado, quer dizer, Jesus, amarrado a Caifás. O uso de colocações, assim, parentéticas, ou a partes históricos culturais, foi um procedimento muito normal com João. Para uma lista parcial, você pode ver aqui, eu tenho pelo menos uma dúzia de referências, você pode verificar isso em João, e tem outros ainda. Então eu entendo que aqui o verso 24 é simplesmente mais um caso. É como se, naquele momento, João se deu conta de que o leitor poderia ainda pensar que Jesus estava na casa de Anás. Porque já falei que todos os outros evangelhos, nenhum deles menciona sequer Anás. Todo mundo tem Jesus sendo levado direto à casa de Caifás. Só João que diz, não, foi primeiro Anás e depois a Caifás. Mas certamente, antes do verso 19 aqui, Jesus já tinha sido levado à casa de Caifás, porque ele agora está na casa de Caifás, ele então que começa esse interrogatório. Então é preciso entender o que está fazendo aqui o verso 24. É simplesmente
alertando o leitor de que Jesus já estava na casa de Caifás. Só isso. Podemos, então, prosseguir outra vez o caso de Pedro. Versos 25 a 27. Por sua vez, Simão Pedro estava parado e se aquecia. Se aquecia. Aí disseram a ele: tu também não és um dos discípulos dele? Mas ele negou e disse: não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, um parente daquele cuja orelha Pedro tinha decepado, disse: eu não te vi com ele no jardim. Então Pedro negou outra vez e imediatamente um galo cantou. Agora, gente, deixa eu só comentar o que está aqui, mas então eu preciso falar mais um pouco sobre as negações de Pedro. Mas vamos ver primeiro o que está aqui. Nós sabemos que João estava ali, não sabemos o que João estava fazendo o tempo todo. Mas sabemos que ele estava presente e fatalmente ficando de olho em Pedro. E talvez, quem sabe, ele tenha mesmo falado com Pedro de vez em quando, que a coisa se esticou durante algum tempo. Agora, o pessoal, todo mundo sabia que João era discípulo de Jesus, mas ninguém conhecia Pedro. Também, atenção, isso é importante. As janelas da casa certamente estavam abertas, não havia refrigeração, ok? E o pessoal podia ouvir Caifás perguntar sobre os discípulos dele. Eu explico por quê. Em Lucas 22, verso 61, diz que Jesus se virou e fitou Pedro, de sorte que, fatalmente, Jesus estava postado exatamente dentro da janela, de costas para a janela, mas, fatalmente, a janela estava aberta. Só que com isso, Caifás, que está de frente a Jesus, mas do outro lado provavelmente, mas Caifás está falando para cá, em direção a Jesus, e portanto sua voz iria sair tranquilamente da janela até o pessoal lá embaixo. Eu entendo que foi exatamente o que Caifás estava fazendo lá dentro, inquirindo Jesus a respeito dos seus discípulos, quer dizer, deu naturalmente ocasião ao pessoal cá embaixo de fazer a pergunta que fizeram, totalmente razoável. Quer dizer, tu também não és um dos discípulos dele? Eu acho que nem aqui não tinha muita malícia, não. Era uma coisa natural. Negou. Agora aqui tem o parente de Malco, que perdeu a orelha, quer dizer, só por uns instantes. Agora, esse parente estava lá. Ele estava no... Aí, aqui tem um pouquinho de malícia, quem sabe, né? Podemos até imaginar a entonação da voz. Eu não te vi. Quer dizer, eu creio que Pedro agora está começando a suar frio. Não está ficando bom para o lado dele. Ele até queria estar em outro lugar. Aliás, daí ele saiu para o alpendre. Ninguém sabe se ele ainda estava portando a espada. Agora, aqui então, verso 27, negou terceira vez e imediatamente um galo cantou. Seguindo a sua prática costumeira, João registra 3 negações de Pedro que não estão nos outros evangelhos. Eu aqui diria que o cantar do galo foi o primeiro dos 2, conforme Marcos 14. Agora, gente, uma avaliação cuidadosa do que aconteceu está ou no apêndice deste livro, O Soberano Criador já falou, ou você pode também baixar do meu site. Está aqui, desta forma, o apêndice, e no caso vai ser o número 35, 34 por ali,
aqui são 11 páginas e aqui são 12. E eu confesso que eu não quero ler 10 páginas aqui agora. Então, o que eu vou fazer é meramente dar uma explicação por alto do ocorrido, mas você, se interessando, olha, está aqui, você pode ir e ver assim, tintim por tintim, que está tudo explicado sem dificuldade. Também você pode adquirir este gráfico aqui, que dá a essência da questão. Então, nós comparando os 4 evangelhos, porque aqui tem João, Lucas, Mateus, Marcos, nós temos que ver as seguintes perguntas. Quem foi que provocou a negação? Aonde aconteceu isso? Que é a altura, quer dizer, quando, que é a altura dos acontecimentos? Como exatamente foi a abordagem? Qual foi a reação de Pedro? E, por fim, se Galo cantou ou não. Então, se você comparar todos esses parâmetros, você vai encontrar, no mínimo, 8 negações, no mínimo, talvez 9. Fazendo uma terrível ginástica, você pode reduzir para 6. Mas absolutamente não tem como reduzir para 3. A dificuldade é que você vê cada um dos 4 evangelhos, cada um só fala em 3 negações. Mateus fala em 3, Marcos fala em 3, Lucas de 3, cada um só fala em 3. E você lendo cada um separadamente, cada relato é totalmente coerente. Mateus é coerente, Marcos é coerente, Lucas é coerente, João é coerente. A dificuldade vem se você procura comparar. Por exemplo, cada evangelho cita 3 negações, mas nenhum tem o mesmo sortimento de negações que o outro. Cada um dos 4 tem um sortimento diferente de negações. Sim, pode verificar. Por exemplo, aqui tem João, a porteira, os guardas e o parente do ferido. Lucas, uma criada, um homem, outro homem. Mateus, uma criada, outra criada e o pessoal, os guardas. Marcos, uma criada, a mesma criada e o pessoal. Está muito claramente no texto que Jesus avisou Pedro no mínimo 3 vezes, e de fato eu digo que foi 4. Você pode ver isso muito claro. 2 vezes no cenáculo, antes de sair do cenáculo, 2 vezes Jesus disse que ele ia negar. E depois, a caminho do jardim, uma vez separado em 2 etapas. O que acontece é que Pedro foi se exaltando, ele foi levantando o topete, ele chegou a mesmo assim contradizer Jesus assim na cara, sem arrodeios e de forma até insultante. E o que acontece é que Marcos é o único que registra o segundo cantar de galo e outra série de 3 negações antes desse segundo cantar. A tradição diz que Marcos escreveu seu evangelho com o apóstolo Pedro ao lado. Não sabemos se é verdade, é isso que a tradição nos ensina. Caso que sim, então pode ser que o próprio Pedro insistiu em que Marcos incluísse a dica necessária para entender o que aconteceu, a saber, um segundo cantar de galo com outra série de negações. Mais um pequeno detalhe. Em momento algum, Jesus disse que seria só 3. O que ele sempre disse que galo algum não pode cantar enquanto você não me negar 3 vezes. Eu poderia negar mais, só que não podia negar menos. Enquanto ele não negasse 3, todo galo fica de bico fechado. Primeira vez, segunda vez também. Na verdade, eu acho que foram 4 negações para cada galo.
Você pode conferir isso depois. Está tudo aqui, por exemplo. Você vê quem foi, aonde foi, quando foi. Não tem jeito. A minha reconstrução do que aconteceu, eu digo que houve 4 negações antes do primeiro cantar de galo e mais outra vez 4. Só para constar. Eu digo que, você vendo, se você conseguir este, você vai ver que aqui tem um pequeno número no começo. Esse número tem a ver se foi a primeira negação, a segunda, a terceira, a quarta. Ok. Eu digo que somente João tem a primeira negação. Somente João tem a segunda negação, mas a terceira negação, Lucas, Mateus e Marcos, todos os 3 trazem a terceira negação, que foi a criada, olhou para ele e disse, você tal. E, no meu entender, João unicamente traz também a 4ª negação, que foi provocada pelo parente. Aí, então, o primeiro cantar de galo. Então, a segunda série, eu entendo que somente Marcos traz o 5º, somente Lucas traz o 6º, ou a 6ª, somente Mateus traz a 7ª, e os 3, quer dizer, Lucas, Mateus e Marcos, todos os 3 trazem a última, e aí, naturalmente, o segundo cantar de galo. Não tem como realmente destrinchar mais aqui, neste contexto. Você querendo realmente se convencer, terá de pegar o artigo inteiro, que já disse, 11 ou 12 páginas, você terá de pegar e ver isso tintim por tintim. Agora, resta uma pergunta necessária. Como é que o Espírito Santo levou cada evangelista a registrar meramente 3? Se de fato foram mais do que isso. A resposta que eu dou é que nós temos aqui uma linda demonstração da graça de Deus. Convenhamos que ter negado Jesus 3 vezes do jeito que Pedro fez já era humilhação mais do que suficiente para a vida inteira. Não havia necessidade de melindrar Pedro a mais, sem necessidade. Não havia necessidade de arrastar Pedro na lama. Não havia necessidade. Bastava registrar o mínimo. Então eu entendo que, na graça de Deus, Deus fez com que cada evangelista registrasse 3, o cantar de tá bom, já está o suficiente. Agora, você querendo ver a coisa toda, tem que ver todos. Mas já volto a insistir, você lendo Mateus, ele é totalmente coerente. Você lendo Marcos, ele é totalmente coerente. Você lendo Lucas, ele é totalmente coerente. João, idem. Não tem problema. Cada relato é coerente em si, internamente coerente. Não tem dificuldade, absolutamente. Pronto. Ok, podemos agora prosseguir com o dia da crucificação. Estamos no capítulo 18, agora é verso 28. Aqui Jesus é conduzido a Pilatos. Então, eu vou ler a partir do verso 28 até o verso 32. Então, eles conduziram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era de manhã bem cedo. Eles próprios não entraram no pretório, para não se contaminarem cerimonialmente, para poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu até eles e disse: Que acusação trazeis contra este homem? Como resposta, eles disseram a ele: Se este não fosse um malfeitor, não o teríamos entregado a ti. Aí Pilatos disse: Vocês o levem e o julguem segundo a vossa lei. Mas os judeus disseram a ele: Não nos é permitido executar ninguém. O verso 32 é uma questão parentesca. Abre parênteses: Assim foi para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, indicando o tipo de morte
que ele estava para sofrer. Saíram da casa de Caifás, foram para o pretório. Bem cedo. É preciso entender que era não depois de 5h30 da manhã. Não era mais do que 5h30 da manhã. Vejam bem, os judeus fazem parte de um povo subjugado. Eles estão debaixo do Império Romano e Pilatos, é o governador romano, está aí representando o Império Romano. Agora, você é um povo subjugado. Você não vai à casa do governador às 5h30 da manhã para exigir uma audiência. Você não faz isso. Isso não se faz. O que prova, ao meu entender, que fatal e forçosamente havia já um entendimento. Como já comentamos, a presença de um Hiliarcos lá no jardim, 2 da madrugada, não, está doido. Ele era o comandante militar daí. Não, ele só poderia estar lá porque foi mandado lá pelo governador. Com isso, o governador está por dentro de tudo. Agora, antes disso, no entanto, eu quero comentar a segunda parte do verso 28. Esse pessoal não queria se contaminar cerimonialmente para poder comer a Páscoa. Olha, a cegueira espiritual desse pessoal é impressionante. Tudo que eles estavam fazendo era totalmente ilegal, imoral, enfim, sujo mesmo. Mas eles achavam que eram limpinhos da Silva. Agora, por outro lado, colocar pé no pretório, agora aí seria sujo. Ai, 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 que coisa. Bom, se teus valores são tortos, você é torto. Então esse pessoal estava, de fato, cego. Bom, agora, quando aqui diz que Pilatos saiu até eles, ele não saiu de pijama, ok? Ele não saiu de pijama. Fatal e forçosamente ele estava em pé, estava vestido, estava aguardando. Você se lembra? Ele mandou o Hiliarcos. Aí o Hiliarcos ele volta e dá um relatório ao governador. E esse relatório não era assim qualquer um. O Hiliarcos é um militar experiente, endurecido, ele não vai se impressionar à toa. Mas com a palavra de Jesus ele é jogado de costas no chão. Então Jesus obviamente tinha poder sobrenatural. Contudo, no entanto, depois ele se entrega assim na maior tranquilidade, deixa eles amarrar, levar. Aí então o oficial chega e dá um relatório, conta tudo para Pilatos. E Pilatos agora está ficando com, como diz o ditado, orelha depois pulga depois da orelha. Ele está ficando preocupado. Porque eu diria, a liderança judaica tinha chegado a Pilatos, ó, esse homem é perigoso, olha, veja só o que ele fez no templo. Ele fez um secretário, ele derrubou a mesa, mandou todo mundo para fora, quer dizer, homem é violento, homem é perigoso. Então, aparentemente, eles tinham, assim, levado Pilatos na conversa e Pilatos, então, vamos cuidar desse assunto. Tanto é que foi uma turba monstra lá ao jardim prender tal e tal. Só que quando o comandante Hiliarcos ele volta, aí a história mudou. Aí Pilatos fica sabendo que não era exatamente desse jeito que o pessoal tinha contado. Com isso, o negócio, o acordo que ele tinha feito com eles caiu por terra, que ele não podia subsistir esse acordo. Você vê que a atitude de Pilatos aqui tomou o pessoal de surpresa. Quer dizer, que acusação trazeis contra este homem? E a resposta deles é praticamente petulante, queixosa, quase rabugenta, se me permitem.
Se este não fosse um malfeitor, não teríamos entregado a ti. Quer dizer, eles achavam que tinha um negócio, assim, um acordo feito com o governador, e de repente o governador vem com conversa outra, e eles não sabem o que fazer. Aí Pilatos esfregue o nariz deles assim, no fato deles serem o povo subjugado. Levem vocês, julguem. Ele obriga o pessoal a reconhecer sua subjugação. Não nos é permitido executar ninguém. É provável também que, duvidoso que governadores romanos fossem indicados por serem bonzinhos. Ser bonzinho, provavelmente ele não era. Agora, o verso 32 traz uma parte de João, o autor, que era necessário realmente o governador romano, só ele que tinha autoridade para mandar crucificar. Nem o Herodes, que, dado momento, acho que exatamente aqui nesse momento que, ao ouvir Herodes que o homem era de Galileu, então mandou para... Aliás, Pilatos, ouvindo que Jesus era de Galileu, mandou para Herodes, que estava lá no jeito. E, obviamente, Herodes também havia sido informado, porque ele está também em pé, vestido e tal. Só que Herodes não tinha autoridade para crucificar, e muito menos os judeus. Então, Jesus tinha de voltar a Pilatos, e era Pilatos que tinha de condenar, porque Jesus tinha que morrer numa cruz. Estava escrito. Fosse só questão dos judeus, o judeu iria apedrejar. Só que Jesus não podia morrer apedrejado. Jesus tinha que morrer na cruz. Portanto, era indispensável a participação de Pilatos. E ele fez sem querer, como vamos ver. Podemos prosseguir, então. Vamos ver aqui o verso 33 a 38. Então Pilatos entrou no pretório de novo, chamou Jesus e disse-lhe, abre aqui só a parte, aparentemente Jesus já estava lá dentro, havia sido entregue. Aí Pilatos saiu para conversar, então agora ele volta, só que agora vai conversar com Jesus pela primeira vez. Chamou Jesus e disse-lhe, és tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, dizes isso de ti mesmo ou outros te disseram a meu respeito? Pilatos respondeu, acaso sou judeu? A tua própria nação, isto é, os principais sacerdotes te entregaram a mim. Que é que fizeste? Jesus respondeu, o meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, os meus súditos lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Aí Pilatos disse a ele, pois então, tu és um rei. Jesus respondeu, é como dizes, eu sou um rei. Foi para isso que nasci. E adentrei o mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos, o que é verdade? Temos que entender que Jesus era impressionante. Jesus era impressionante. E não havia como Pilatos não sentir aquilo. Não sei por que Pilatos começou com essa pergunta. És tu rei dos judeus? Sei lá. O fato é que foi assim. Aí Jesus quer saber de onde ele tirou essa ideia. E Pilatos agora começa a ficar um pouco impaciente. Acaso eu sou judeu? Pois o que você fez afinal? Aí então Jesus declara com todas as letras que ele é rei. Né? O meu reino não é deste mundo. Fosse, tal. Mas agora o meu reino não é daqui. Eu enfatizo esse agora, entendendo que era assim também no texto, é assim no texto. Só que eu creio que um dia
será mesmo daqui. Um dia Jesus volta e vai reinar aqui na terra, ok? E acho que está até chegando, quem sabe, perto. Mas naquele momento não era o momento. Aí então Pilatos tira a conclusão devida. Então você é um rei. Certo, sou mesmo. Agora, no momento que Jesus fala da verdade, aí, não sei, parece que o Pilatos, não sei qual teria sido a formação dele, mas ele faz uma pergunta retórica, obviamente, porque ele não para ouvir a resposta. Se, tá, o que é verdade? Aí ele se manda. Muita gente hoje, quem sabe, faria a mesma pergunta. Agora, vamos prosseguir com Barrabás. Ainda na nossa Bíblia faz parte do verso 38 até o verso 40. Ao dizer isso, tornou a ir ter com os judeus e disse-lhes, quer dizer, Pilatos no caso, não acho nele crime algum. Ora, nós temos por costume que eu vos solte alguém durante a Páscoa. Então, vocês querem que eu vos solte o rei dos judeus? Então todos gritaram dizendo, esse não, o Barrabás sim. Ora, Barrabás era um bandido. Pilatos declara claramente que o homem é inocente. Não acho nele crime algum. Ora, lá em Lucas, quando ele é mandado para Herodes, ele diz que nem também Herodes achou. Então, se Jesus é inocente, o que estão fazendo ali? Agora, no verso 39, eu tenho que comentar uma variante textual. Eu li Pilatos dizendo, nós temos. Seguindo eu a melhor linha de transmissão, embora representando aqui meramente 20% dos manuscritos gregos. Mas pense um pouco. Todos os demais dizem, vocês têm um costume, mas um povo subjugado não tem como impor um costume ao Império Romano. Não dá, gente. Obviamente, o costume não era dos judeus. O costume era dos romanos. Era um tipo de relação pública. Era assim um colher de chá, uma coisa que deram só para... Enfim. O certo mesmo é, nós temos por costume tal e tal. Pilatos não queria matar. Pilatos não queria absolutamente estar envolvido nesse negócio. Ele faz por tudo para se livrar. Então aqui foi uma jogada, não funcionou. Não, tem que ser Barrabás. E esse Barrabás era um bandido. Eu quero me deter aqui, eu vou parar por aqui, que aqui chegamos ao capítulo 19, e embora Pilatos ainda está lidando com Jesus, aqui a coisa fica um pouco diferente, então eu quero deixar para o próximo vídeo, se Deus permitir, mas primeiro é preciso entender que, embora o relato aqui de João é bastante completo, isto é, quanto ao julgamento que Pilatos conduziu, contudo, ele deixa fora alguns detalhes importantes que estão em Mateus, Marcos e Lucas. Eu tenho outro artigo, não é uma harmonização não, mas é um artigo a respeito do próprio Pilatos. Não quero ler também aqui agora, talvez em outro momento, não sei. Mas é só preciso entender que aconteceram outras coisas aqui no meio que me levam a insistir. Aliás, o próprio Pedro, pregando mais tarde lá em Atos, Pedro declara que Pilatos não quis matar Jesus. E, de fato, nós vamos ver isso ainda mais outras vezes. Mas, neste momento, vamos então parar e no próximo vídeo vamos retomar com o capítulo 19.